Fala galerinha, beleza? Bem-vindos aí a mais uma videoaula com o professor Beraldo. Para você aí que quer arrebentar nos estudos, vem comigo. Bora estudar, galera? E hoje a nossa aula é sobre histologia vegetal, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre os tecidos de sustentação e de condução que a planta possui. Lembra lá aquela nossa sequência sobre aulas de histologia, onde eu falava sobre os tecidos vegetais, que eram várias aulinhas? Hoje a gente chegou na última dessa coletânea, certo? Então, passamos rapidinho por tudo isso, pessoal. Então vem comigo aqui para os nossos slides, vamos dar uma olhadinha na tela e finalizar tudo isso aí sobre histologia vegetal. Bora comigo, pessoal. Bom, pessoal, vamos então continuar aqui com a nossa aula de histologia vegetal, tecidos adultos. Mas como eu disse, a gente fragmentou essa aula um pouquinho. Aqui a gente vai falar dos tecidos de condução e dos tecidos de sustentação vegetal, tá? Falando um pouquinho sobre os tecidos de sustentação. Eles são tecidos que têm resistência mecânica. Como assim? Esses tecidos eles são resistentes a um vendaval, por exemplo, que pode atingir aquela planta e ela não pode simplesmente quebrar à medida que esse vento passa. Então a gente tem um tecido que ele é responsável por dar sustentação e deixar a planta resistente a esses momentos, tá? Esses tecidos eles podem ser formados tanto por células vivas quanto por células mortas, certo? E podem também deixar as paredes celulares, ou seja, aquela estruturinha que está em volta da célula vegetal, mais espessa, mais grossa. Está sempre impregnando essas estruturas por celulose ou então por lignina, certo? Dentro do tecido de sustentação, a gente divide ele em dois grupos principais. Os tecidos de sustentação do tipo colênquima e os tecidos de sustentação do tipo esclerênquima. Qual que é a diferença entre eles? A principal, colênquima é formado por tecido vivo, enquanto que esclerênquima é formado por tecido morto, tá? Explicando um pouquinho sobre o colênquima. Esse tecido vivo, ele vai garantir resistência, mas ele dá uma coisa para a planta que é importantíssima, que seria a flexibilidade. Ou seja, sabe aquele tecido vegetal que ele é duro, mas você consegue movimentar sem ele quebrar? Isso que acontece é por causa da presença de colênquima, tá? Ele vai ter ali uma grande quantidade de celulose, vai ter uma estrutura que a gente chama de extensina e também vai ter cloroplasto ali nas células. Aonde que eu encontro o colênquima? Principalmente em caules jovens, raízes, pedúnculos e nervuras foliares, tá? Vamos pensar aqui em algumas estruturas. Por exemplo, um caule jovem, uma planta está crescendo, tá? E passa ali um animal de grande porte e esbarra nela. Se ela não tivesse como formação o colênquima, assim que esse animal esbarrasse, essa planta iria quebrar e quebrando ela iria morrer. Por isso a impregnação de colênquima nas fases mais jovens, para que ela seja mais flexível. Bate um vento, ela torce e volta. Passa um animal, ela torce e volta. E assim ela vai sobrevivendo até ela ter um tamanho suficientemente grande para não necessitar mais de muita flexibilidade, e sim apenas de resistência. Raízes têm grande impregnação de colênquima. Nervuras foliares, todas aquelas estruturas que estão dentro da folha, dando aquele desenho para ela, são todas estruturas impregnadas por colênquima. Agora, no esclerênquima, ele é formado por tecido morto, você tem muita lignina ali, muita lignificação, o que vai dar muita rigidez ao tecido. Quando eu falo, por exemplo, das gimnospermas ou das angiospermas de grande porte, a gente fala que ela tem um caule muito lignificado, tá? E isso traz para a madeira a possibilidade de se usar na construção civil, se usar na produção de móveis muito rígidos. Por quê? Porque a grande quantidade de lignina pertencente ali nessa estrutura esclerenquimática permite que a planta dê um caule muito duro, tá? E esses diversos usos para o mesmo. Bom, a gente encontra essa estrutura de esclerênquima em duas formas, certo? Onde você tem uma grande quantidade de fibras, certo? Que a gente encontra nos caules. E também temos os esclerídeos, que é onde a gente encontra principalmente na casca da fruta, tá? Que vai dar resistência para a casca da fruta, certo? E agora vamos entender um pouquinho sobre os tecidos de condução. Vimos sustentação e agora a gente vai ver condução. Sempre que fala de condução, desde que você começou a aprender botânica lá no 7º ano do ensino fundamental até o que você aprende no ensino médio,
a gente fala condução, tecido, xilema e floema. Xilema também pode ser chamado de lenho e floema também pode ser chamado de líbero, onde o xilema tem a função de transportar a seiva bruta, que é formada por água e sais minerais, e o floema é responsável por transportar a seiva elaborada, que é formada por glicose e sacarose, e açúcares de grande importância aí dentro do vegetal. Aqui nesse esqueminha dá para a gente perceber qual que é o caminho que o xilema e o floema percorrem pelo vegetal. Então a gente tem aí o xilema passando mais internamente pelo caule, pelas estruturas vegetais, e subindo em direção das raízes até as folhas. Enquanto o floema é uma estrutura que percorre mais a lateral aí das estruturas vegetais e anda sendo produzido ali nas folhas e vai até a extremidade das raízes. Enquanto o xilema leva a água para toda a hidratação vegetal, o floema traz a seiva elaborada, né, traz a glicose e a sacarose para todas as células vegetais conseguirem obter uma fonte de energia. Então, essa seiva elaborada é produzida lá nas folhas a partir da fotossíntese e é carregada por todo o vegetal, certo? Dentro dessa estrutura dos tecidos de condução, a gente tem, digamos assim, funções que não são só ligadas à condução para o xilema e para o floema. Por exemplo, o xilema ele é formado por células mortas e essas células mortas são riquíssimas em lignina. Sendo riquíssimo em lignina, o xilema também, além de realizar transporte, ele tem a função de sustentar a planta. Ele funciona também como um tecido de sustentação, tá? O que tem ali no xilema para auxiliar o processo de condução? A gente tem estruturas que são chamadas de elementos traqueais, que vão permitir a passagem da seiva bruta, tá? Ela vai subir em direção às folhas, então a gente tem esses elementos traqueais para a passagem. Depois nós temos as fibras de esquerênquima, que auxiliam na sustentação do tecido de condução especificamente, e as células parenquimáticas, certo? Que é um tecido que armazena nutriente, tá? Que vai ser direcionado especificamente para as células de condução. Agora, falando um pouquinho do floema, o floema já é formado por células vivas. Essas células vivas são bem longas, não têm núcleos, tá? São células anucleadas e tem a função de transportar a seiva elaborada das folhas para o resto da planta, certo? Associado à formação do floema, nós temos os elementos crivados, que são células transportadoras, certo? Nós temos as fibras esclerenquimáticas, que vão dar sustentação para esse tubo, deixar ele sempre eretinho, e as células parenquimáticas, que vão formar propriamente os tubos condutores dos vasos aqui do líber. São chamados também de vasos liberianos, tá? Então você tem aqui toda essa estrutura de formação do floema para o transporte de seiva elaborada. Então sempre lembrem, pessoal, o xilema, formado por células mortas, também auxilia na sustentação, enquanto o floema é formado por células vivas e traz para toda a planta, da direção das folhas para as raízes, a seiva elaborada, que é formada por um conjunto de açúcares, correto? Aqui nós temos uma pequena revisão sobre os tipos de tecidos, onde a gente tem aqui inicialmente os tecidos adultos ou permanentes. São divididos em tecidos de revestimento ou proteção, tecidos de sustentação, tecidos com indução de seiva e tecidos de preenchimento ou tecidos parenquimáticos, tá? Os tecidos de revestimento ou proteção são divididos em epiderme, que é formado por células vivas, e suber, que é formado por células mortas. Dentro do tecido de sustentação, nós temos colênquima, que é formado por células vivas, e esclerênquima, que é formada por células mortas. Nos tecidos de condução, xilema é formado por células mortas e floema é formado por células vivas. E por último, o tecido de preenchimento ou tecido parenquimático, nós temos parênquima clorofiliano, que guarda clorofila, parênquima amilífero, que são parênquimas de reserva, que guarda amido, parênquima aerífero, bolsões de ar, parênquima aquífero, bolsões de ar, certo? Depois dessa revisãozinha rápida, pessoal, dos tecidos adultos, espero que vocês tenham entendido tudo que a gente falou nessas aulinhas aí de histologia vegetal. E chegamos ao fim de mais uma aulinha de biologia, pessoal.
Espero que você tenha entendido tudo, espero que você tenha arrebentado aí nessa aula. Se por acaso não entendeu, ó, dá uma voltada no vídeo, assiste de novo e estuda pra valer, galera. Um abraço, até a próxima aula. Um abraço do professor Beraldo.